Bom, eu penso que existem várias dificuldades para criar os adolescentes. Por exemplo, a minha filha. Acho que a violência, as drogas e principalmente a sociedade onde a gente vive com os valores tão alterados, onde a religiosidade já não é o ponto principal que tange, que norteia as pessoas. Nós temos que saber perceber, primeiro, que a adolescência chama-se síndrome da adolescência normal. Porque aquilo que nós achamos que não é adequado, se faz praticamente adequado para o momento de vida que o adolescente está vivendo. Porque na fase de transição da idade da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, o adolescente sofre muitas perdas. O que acontece? Ele torna-se arrogante. Muitas vezes ele é mal educado, ele não tem respeito ao outro, ele não tem ética, ele invade, ele desestrutura o emocional dos pais. Na adolescência, é bastante comum ocorrer uma diminuição no interesse pelo estudo. Na escola, depende, né? Por exemplo, esse ano eu tive um professor que ele não gostava de mim mesmo. Os meus pais levaram isso em consideração. Mas quando eu não estudo, aí eles brigam comigo, ficam bravos. Muitos pais me dizem que eles não sabem o que fazer com seus filhos, porque na realidade os amigos dos filhos têm pais altamente permissivos, pais facilitadores, então que eles não sabem como lidar, porque quando eles põem limite, o pai do outro não põe e o filho fica fazendo comparações. Eu sempre oriento esses pais, olha, em primeiríssimo lugar, procure saber quem são os amigos dos seus filhos. Procure saber quem são os pais dos amigos dos seus filhos. Quem são as famílias com as quais seus filhos convivem. Está faltando um modelo adulto na vida do adolescente. Nós ouvimos a doutora Rosinês Lourenço, que é a psicóloga em Campinas, Tânia, que trabalha junto com o Amor Exigente muitas vezes. E ouvimos todo esse VT. Nos fale um pouquinho de comportamentos inadequados na adolescência, por favor. Pois não. Primeiro, devo dizer o seguinte, é preciso a gente distinguir o que é um comportamento inadequado do que é um comportamento típico do adolescente, embora às vezes incomode as outras pessoas, né? Então, o comportamento típico dos adolescentes, eu até vou fazer uma ressalva à colocação da doutora, do VT, não concordo que o adolescente, na adolescência, deixe a ética de lado, não acho que isso seja típico da adolescência. Pelo contrário, eu tenho um livro, Adolescente por Ele Mesmo, eu nem trouxe aqui para deixar aqui para a Biblioteca do Amor Exigente, porque está esgotado, mas nesse livro eu fiz um estudo com quase 1000 jovens brasileiros em todas as camadas sociais. E eu percebi o seguinte, o grande problema hoje é que, devido à mídia, principalmente a mídia eletrônica, ter se tornado assim, o veículo de informação mais importante para a média das famílias, então, tudo que é ruim, que é o que a mídia explora, né, a televisão principalmente, fica como se fosse o normal. Sim. E nesse estudo que eu fiz, que foi um estudo científico, rigoroso, em que cada adolescente respondeu 104 perguntas, eu vi que absolutamente o comum não é ele não ter ética, não é ele transgredir. Isso é uma minoria e graças a Deus por isso. Mas só que as pessoas em geral são mais voltadas para o que assusta, para o que tira a esperança, você se assusta, a mídia explora, então você acaba achando que o normal no adolescente é isso. É claro que o adolescente tem algumas características importantes que incomodam, mas que são normais. Por exemplo, antagonismo, que é se colocar sempre contra. Papai disse que é de dia, ele diz que é de noite. Papai diz que tá calor, ele diz que está frio. Bom, então essa é uma condição do processo de independentização que o adolescente passa, que é a característica básica da adolescência, é caminhar para a independência. E como é que ele faz isso? Se opondo àqueles que até então eram os seus ídolos, né? Que é o pai e a mãe. Agora, antagonismo, outra grande característica é a instabilidade emocional. Outra característica é dar muita importância a realmente o que os colegas pensam, quer dizer, estar inserido dentro do contexto. E essas características não têm nada a ver
com incivilidade, com falta de educação, nem com agressividade. Quer dizer, o que eu quero dizer, em suma, é a característica do adolescente ficar aborrecido, ter mau humor, etc. Mas isso não significa que ele tem direito de sair chutando o cachorro, xingando a vovó, nem mudando o canal de televisão sem pedir licença a ninguém. Então, comportamento inadequado é aquele que é incivilizado, que não respeita o outro. Não respeitar o outro não tem nada a ver com a adolescência. E agora, como comportamento inadequado? Vou fazer um gancho. Você está falando dos jovens nessa idade. Certo. Nessa idade, comportamentos inadequados por parte dos pais. Bem, primeiro, não entender que algumas coisas são normais. Isso é importante. Você saber distinguir o que é normal e o que não é. Segunda coisa importante é você também não entender que o teu filho não precisa mais que você diga para ele: bota o casaquinho, leva o guarda-chuva. Meu filho, você já comeu? Adolescente não precisa que ninguém diga a ele para comer, porque ele come até demais, né? Então, deixar o seu filho crescer é uma atitude muito saudável, que muitos pais não compreendem. A outra coisa é equilibrar a liberdade que você tem que dar para o teu filho que está crescendo, que já é capaz, compreender o que ele já é capaz de fazer e o que não é ainda capaz de fazer. Então, tem pais que se apressam, quer que o filho com 16 anos dirija, principalmente na classe A e B, né? Há essa coisa do consumo e os pais, às vezes, ficam muito voltados para isso. Então, procura ver, né, exatamente o que o teu filho precisa. Nem sempre são as coisas materiais as mais importantes. Mas, doutora, então está neste primeiro bloco, estamos terminando, mas a senhora fala tão maravilhosamente e gostaria de adicionar alguma coisa. Nossa equipe trabalha com alcoólatras e drogados. E nós achamos que todo mundo, mas o que eu falo com os jovens? Olhe, para cada um de vocês que estão usando drogas, tem 9 que não usam. Este mundo é muito pequeno. Realmente também na bondade de juventude, quem vive com jovens, eles são tão maravilhosos. Exatamente. E eu gosto de ouvir a senhora falar. Não sou autoridade nisto, mas a senhora fala tão, como para mim ver, com tanta verdade. Obrigada. E fala como é a vida. Mas temos que terminar no momento. De adolescentes conosco, a filósofa, educadora e escritora Tânia Zaguri. Tânia, nós temos tanta coisa para perguntar a você que eu vou fazer assim de saída 2 perguntas. Mas você deixa eu fazer propaganda antes? Pode. Olha, a Tânia tem esse livro Encurtando a Adolescência, né? E aqui está escrito: Orientação para pais e educadores, dúvidas que angustiam e reflexões que aliviam, né? Esse é o 10º, não. Esse depois desse ainda teve 2, esse foi o 8º. Esse foi o 8º, né? E nesse fim de semana próximo agora, em Taquaritinga, São Paulo, nós temos o curso de nível 2 e nível 3, dia 12, 13 e 14. E no dia 26, 27 e 28 também desse mês, março, o curso nacional da FEBRAE, dado em Campinas, destinado aos pais, voluntários e líderes do amor exigente. Pronto, as suas 2 perguntas. 2 perguntas. Primeiro, como pôr limites a comportamentos inadequados para adolescentes? E segundo, como introduzir na vida deles a espiritualidade? Você teria forma de nos ajudar com isso? Bom, eu sempre digo que limites a gente dá da mesma maneira, ou de uma forma mais ou menos semelhante, na infância ou na adolescência. Por quê? Primeiro, hoje, nós, educadores, sempre aconselhamos e mostramos que é importante conversar.
né? Então, primeira etapa, seja com um jovem, seja com uma criança, é explicar. Olha, meu filho, isso não pode, por isso, né? Às vezes, uma explicação só não basta. Tem gente que acha que, eu estou dialogando, então tudo vai se resolver. A grande dificuldade dos pais é exatamente essa. Nem sempre apenas o amor, o carinho, a explicação super bem situada é suficiente. Porque, principalmente o adolescente, ele está naquela idade que ele quer, sabe, devorar o mundo. Ele está com, como disse o padre, eles são tão maravilhosos. Eles estão naquela idade da fé, da esperança, de tudo, querem consumir tudo, né? Comer, devorar o mundo. Então, eles não gostam. A menina falou muito bem ali no VT. Não, às vezes também eles são caretas. Então, é importante, primeiro, os pais entenderem. Vamos dialogar, vamos explicar, mas até um certo ponto. Não adianta você continuar, se você já explicou 4, 5 vezes para o seu filho que aquela festa que ele vai, que ele gostaria de ir, que você não deixou, você está tentando convencê-lo a não ir. É uma festa que você não quer que ele vá, porque corre muita bebida, muita droga, você sabe que o ambiente não é bom, você já explicou isso tudo. Não adiantou, você tem que passar para uma segunda etapa. Então, a primeira foi o diálogo. 3, 4, 5 vezes. Não vai ficar dialogando o resto da vida, né? Esse é um grande problema hoje. A pessoa vai explicando, e no fim você está falando com a parede, né? Porque o menino já até foi para a festa e voltou, né? Então, você tem que chegar uma hora em que você vai passar para a segunda etapa, que é aquela que eu chamo da etapa da autoridade. Nada a ver com autoritarismo. Não é sair dando, né, paulada no menino, trancando no quarto. Não, você vai simplesmente encerrar o diálogo, dizendo, olha, meu filho, eu já lhe disse que não vai. E não vai mesmo, está acabado. Já te expliquei por quê. Aí você diz, não, mas eu vou. Bom, se você for, você vai contra a minha vontade e, portanto, quando você voltar, você vai sofrer as consequências do seu ato. Que bom. Então, a segunda etapa é o diálogo, é a autoridade em que você mostra que dialogou, mas que agora você é o pai, você é a mãe e você está colocando um limite para aquilo. Não pode, vai te fazer mal, não deixo. Terceira etapa, alguns, ou digamos melhor, a maioria dos jovens, quando sente isso, que isso é uma constante, para por aí. Alguns não, são mais afoitos, tem mais disponibilidade para briga e vão. O que você faz? Quando ele voltar para casa, você não vai sair correndo atrás dele, buscar ele na festa, dar um escândalo. Não, deixa ele ir. Quando ele voltar, você vai dizer para ele, olha, meu filho, agora, já que você foi nessa festa contra a nossa vontade, você vai dar uma consequência. Então, eu digo que a terceira etapa é a responsabilização ou consequência, que, em geral, deve ser, digamos, isso seria o antigo castigo, né? Só que eu não gosto de usar a expressão de castigo, porque lembra muito coisa física, né? De machucar, de bater, de trancar. Não. Sempre tem que ser uma coisa relacionada àquilo que ele fez. Então, vamos supor, era lazer. Ele foi a um lazer inadequado. Você tinha prometido a ele que nas férias ele ia viajar para tal lugar. Também é lazer. Você diz, olha, meu filho, já que você não quis me respeitar, entender tudo que eu te expliquei, olha, a sua viagem está cortada. E isso tem que ser mantido, porque a tendência do jovem, que é muito inteligente e tem muito recurso, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso, todo mundo vai, né? Você que é pai e mãe de adolescente já ouviu, todo mundo pode, só eu que não posso, todo mundo vai, só eu que não vou, todo mundo tem, só eu que não tenho. Isso não é verdade. Só uma coisa, desculpe, sim, não, à vontade. mas ele me chamou tanto que no Amor de Gente a gente fala da porta da geladeira. Você toma uma decisão, escreve bem grande numa folha de papel e cola na porta da geladeira. Para você não esquecer da decisão que você tomou. Né? Quer dizer, se eu coloco para um filho uma determinada coisa... Você tem que cumprir. Tem que acontecer. Isso. Que é um dos grandes problemas que dificulta a relação com o jovem e mesmo com a criança. Quando a criança faz birra, se joga no chão, é preciso que a gente entenda. Ela está botando para fora a raiva, a impotência. Você deixa ela ter a birra dela, mas você mantém a tua postura. Isso vai fazer com o tempo ela deixe de fazer birra, porque ela sabe que grito, esperneio, não vai te dobrar. Da mesma maneira que o jovem não vai se jogar no chão,
mas ele vai fazer esse tipo de coisa, ficar emburrado contigo, se trancar no quarto. Isso é aceitável. Foi para o quarto, se trancou, você não precisa, fica quieto, mantenha a sua posição. Ele vai ver que não está adiantando, que você tem a tua postura ética, que você tem fundamentos no que você proibiu. Você não proíbe qualquer bobagem. Você está proibindo uma coisa que coloca ele em risco. Ele vai, daqui a pouco, volta como se nada tivesse acontecido. Tânia, né? Você sabe que no Amor Exigente, nós podemos ajudar as famílias no grupo de apoio. Você conhece grupo de apoio? Eu conheço em outros setores. Não conheço especificamente como vocês trabalham, mas eu imagino que seja do tipo dos alcoólicos anônimos, dos grupos operativos que temos em hospitais, né? Não, nós temos um pouco mais, porque ali é uma espécie de aceitação da situação, especialmente os grupos anônimos. Aham. Nós não somos anônimos, a gente é sigiloso, tudo, mas a gente funciona como grupo de apoio, de orientação e de encaminhamento para as famílias. E nesse momento, para você se manter firme e podar um pouco a expectativa do filho em relação a alguma coisa que ele fez e ele gostaria de fazer outra vez, alguma outra coisa, para você ter força para manter isso, o grupo de apoio pode ajudar com você. certeza. Sabe? Então é onde o pai vem se apoiar, exatamente, para fazer o que precisa ser feito. Até para vencer sem esse agressão. Isso. Tanto para ele próprio, como pai, quanto para o filho. Inclusive, quando fala agressão, as pessoas ficam muito presas na agressão física. E a agressão verbal, agressão moral, né? Quer dizer, onde você dá uma lavada no filho e lava a autoestima também, né? Quer dizer, então vai é uma tudo coisa... pro ralo junto, né? E aí a coisa fica... Mas eu acho, sim, essa colocação que você fez de grupos de apoio, eu acho super importante, porque eu digo hoje que uma das grandes dificuldades dos pais é porque cada um se sente ilhado, se sente sozinho para vencer, exatamente. É como o VT colocou muito bem. Ah, mas eu não vou ser dura com meu filho porque a vizinha não faz. Então, quando você vê que existem muitas pessoas, aliás, a maioria, é como nós, que queremos que nossos filhos cresçam para a cidadania, para serem produtivos e não para estarem por aí enlouquecidos, se destruindo ou destruindo outras pessoas. Então, esse comportamento é essencial, essa segurança que o pai vai ter exatamente nesses grupos de apoio. E nesta segurança, também a senhora indicou muito fortemente que não deve quebrar a sua palavra com o seu filho. Quando está falado... Isso está dentro do exemplo que o senhor mesmo colocou, né, no programa passado. É fundamental. Se você não quer que teu filho quebre a palavra, se você não quer que... Se ele está usando droga, se ele está fumando, se ele está bebendo, e você não quer que ele faça isso, se você é o primeiro a quebrar a palavra, que exemplo você está dando para ele? Então, ele não vai ter, né, onde se apoiar, né? Então, isso é fundamental. E, rapidinho, comportamentos de pais que facilitam o uso e abuso de álcool e outras drogas. Bom, primeiro o exemplo mesmo, né? Então, às vezes os pais ficam com muito medo. Mas eu na minha infância, na minha juventude, eu usei maconha, como é que eu vou proibir meu filho de usar? Assim como os pais hoje dizem que não podem invadir a privacidade dos filhos, você também tem direito ao teu passado. Se você errou, ou se você fez isso e agora não faz mais e não quer que teu filho faça, você pode ter vários caminhos. Um é não obrigatoriamente fazer do teu filho um confessor, você não está se confessando com ele. Então, se você errou, não quer dizer que obrigatoriamente você tem que deixar o teu filho fazer a mesma coisa que você. Você pode não contar, ou você pode contar mostrando como foi ruim. Né? Isso é uma escolha pessoal, mas não é obrigatório. O que é importante para o jovem é que fiquem claras as regras daquela família. Quando existe essa confusão de conceitos, você faz uma coisa, fala outra, ele fica... Isso é uma das formas que pode levar à adição. E tendo falado sobre crianças e adolescentes, no próximo programa vamos falar sobre prevenção universal para os pais. Reze por nós. Nós rezamos para você.